Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o programa DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente. Eu sou o jornalista Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe. A produção de hoje é da Eduarda Paz. Na próxima hora, a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também na nossa região. Quem quiser interagir com a gente pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 991 36 2472. Também estamos ao vivo no Facebook do Diário, pode mandar mensagem por ali, no canal do Diário no YouTube, também na CDN, onde você nos ouve. Depois a gente sobe esse episódio também pro canal do Diário no YouTube, vai ficar lá disponível para quem quiser olhar, assistir fora de hora, vai ficar disponível no YouTube. E para falar um pouquinho mais da nossa entrevistada de hoje, a gente volta pro ano de 1961. No mundo, começava a ser erguido o Muro de Berlim. O presidente americano John F. Kennedy anunciava o projeto de enviar um homem à Lua naquela mesma década. No Brasil, em janeiro, Jânio Quadros assumia como presidente do país. Depois de uma crise, ele renunciava ao cargo e, na sequência, João Goulart tomava posse como novo presidente. Em Santa Maria, era instalada na cidade a Universidade de Santa Maria, processo encabeçado por José Mariano da Rocha e que mais tarde se tornaria a Universidade Federal de Santa Maria. Também a fundação do Centro Acadêmico da Odontologia Lamartine Souza. No mesmo ano era inaugurada a Galeria do Comércio aqui em Santa Maria. Morrem em 1961 Borges de Medeiros, advogado e político brasileiro. E, por outro lado, nasciam neste ano Diana, princesa de Gales, a Lady Di, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e Jorge Cajuru, jornalista esportivo. E no dia 11 de novembro de 1961, nascia a nossa convidada de hoje, a enfermeira Marta Souza. Muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Fiquei até emocionada que eu sou do mesmo ano do Barack Obama e da Lady Di. Olha aí, eu não sabia dessa informação. Quantas referências aí importantes, né? Hoje a Marta veio conversar com a gente, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela aqui em Santa Maria e do que ela tem feito também. Vou falar um pouquinho mais a respeito de quem é a Marta para vocês associarem um nome à pessoa. Ela é filha de Nemo Fabrício de Souza e Maria Glaura Teixeira de Souza, a mais nova de 5 filhos, Júlio César, Yara Maria, Ana Beatriz e Nemo Valério, que já é falecido. A Marta é mãe da Gabriela e da Marília. Ela é enfermeira e especialista em saúde coletiva. Tem mestrado em geomática, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é aposentada e produtora rural. Se aposentou dando aulas na Universidade Franciscana. Tem personalidade forte e ativa. Não espera ninguém para resolver suas questões. Ela adora ler, viajar, pintar, bordar e cozinhar. Vamos conhecer um pouquinho mais então da Marta nessa tarde aqui em que o DNA traz sempre uma visitinha assim para os nossos espectadores, ouvintes e web espectadores. Marta, conta pra gente, tu é nascida aqui em Santa Maria mesmo? Não, sou do interior, eu sou de Lavras do Sul. Lavras do Sul. A gente costuma dizer, eu sou da capital do mundo, Lavras do Sul. Melhor carnaval da região. É verdade, né? Um carnaval famoso. Bom. Aliás, tem um conterrâneo famoso também, que é o nosso querido ator Paulo José. Né? Ele vinha ser parente do meu pai. Não sei se a filha dele chegou a nascer lá também, ou se só ele nasceu lá. Não, só ele e o Arlindo. Ele tem um irmão que o Arlindo tem uma atuação muito forte na saúde pública hoje também, aposentado, né? Um grande amigo. Participamos de vários eventos onde a gente fala no Paulo José, mas é que, claro, o irmão dele não fez novela, não ficou tão famoso, mas é uma família muito atuante, assim, que teve uma
uma representatividade fora de Lavras muito grande. E até que idade tu fica em Lavras do Sul? Com 9 anos eu vim para Santa Maria. Nós somos em 5 filhos, como tu falaste aí, né? E meu irmão mais velho. Meu pai sempre dizia, o primeiro que passar no vestibular, todo mundo vai para a cidade que ele for. E assim foi. Ele fez o vestibular aqui em Santa Maria. Que joia. Para medicina, passou e aí viemos todos nós e ficamos aqui, todos os irmãos, todos fizeram faculdade aqui na cidade mesmo. E dessa primeira infância que tu fica lá, os teus 9 primeiros anos de vida em Lavras do Sul, quais são as tuas lembranças mais recorrentes dessa época da primeira infância? É uma lembrança muito gostosa, assim, daquelas questões de Natal, banho de arroio, festa na casa da avó, colo de vó, bolinho de vó, só boas recordações, né? Hoje, infelizmente, eu não vou muito a Lavras, casualmente amanhã estou indo. Eu lembro sempre muito de uma coisa que a minha mãe dizia, e mãe sempre tem razão, né? Ela falava, ai, minha filha, eu não gosto mais de Lavras, bem numa época assim que eu comecei a ir, me divertir lá em Lavras. Ela dizia, eu não gosto, mas eu digo, mãe, Lavras é tão lindo, tão maravilhosa. E ela falou, não, minha filha, hoje eu só vou em Finados. Chegou a minha vez, né? Então amanhã, 2 de novembro, também estou indo para Lavras, para Finados e a Feira do Terneiro, que também tem lá. Mas é uma cidade muito querida para mim. Tenho paixão por Lavras, assim, só recordações boas. Tem lembranças de carnaval, já que tu citou o carnaval? Quando criança fazia? Não, quando criança não. Como eu era mais nova, né? Meus pais me sacaneavam, me levavam para fora e só os mais velhos iam. E eu sempre fui muito apaixonada por carnaval. Mas aí eu tive 2 filhas que também adoram carnaval. Então a adolescência delas todas passamos no carnaval em Lavras, bloco dos primos, meu bloco é o VG, né? Que é uma brincadeira de escrever errado o jeito, vai de qualquer jeito, só que o jeito de escrever com G. Então tem o bloco dos relaxados, que também é um bloco muito querido, nosso. Tem toda uma rivalidade. Qual que é, pra quem não conhece, o Carnaval de Lavras, como é que funciona? Tu já tá falando aí que é blocos, é na rua, é em clube, tem competição de blocos? Tem desfile de bloco, tem um dia que é o VG, que faz uma brincadeira na rua, tem outro dia que é os relaxados, são os blocos maiores, né? Mais antigos também na cidade. Minha mãe foi a primeira rainha do VG, né? Muito legal. Minha irmã também foi, minha filha também foi, enfim, é toda uma tradição no bloco e no outro também tem isso. Tem na rua, né? A gente fica muito ali na rua, mas depois todo mundo sobe pro clube. E aí aqueles clubes, aquela coisa bem antiga, ficar fazendo a rodinha no meio do clube, pular nas mesas, é muito gostoso e todo mundo é meio família, né? Então eu ficava muito mais tranquila quando as minhas filhas estavam ali, porque eu sabia que ia ser um carnaval de paz, não ia ter confusão, muito legal. Falando em família, na tua infância, quem que eram as tuas primeiras referências? Bom, a minha mãe, certamente, né? Minha mãe foi uma pessoa muito marcante, muito inteligente e sempre nos conduziu assim para que a gente estudasse, tivesse oportunidade, que a mulher não ficasse em casa, oportunidades que as mulheres da época que ela frequentou não tiveram tantas quanto nós, né? E a minha irmã mais velha assim é meu guru, né? Eu tô sempre dizendo, ela é uma pessoa iluminada, uma artista plástica fantástica. Qual que é o nome dela? Yara Souza. Todos, né? Todos os meus irmãos maravilhosos. Mas a Yara foi uma pessoa muito presente, não só na minha vida, mas ela acompanhou quando eu ganhei as minhas filhas. Todos os momentos, assim, muito marcantes da minha vida, ela esteve comigo. Entendi. Então tu chega em Santa Maria aos 9 anos, né? Nesse contexto que tu falou que teu irmão mais velho havia passado em medicina aqui. E vocês vêm morar em qual bairro aqui da cidade? No edifício Taperinha, no centro. Bem no centro. Imagina, a gente morava em Lavras, assim, não tinha nem barulho de carro, né? A luz 10 horas da noite apagava, tinha que ficar meio ali catando uma luz de motorzinho. E de repente nós íamos morar no 13º andar do edifício Taperinha. Primeira noite, eu lembro até hoje, eu não dormi com o barulho do carro, as luzes, assim, aquilo foi muito marcante. E eu estudava no Maneco. Nós íamos para cá e todos foram inseridos em colégios, escolas públicas. E eu me lembro do medo, assim, de ir pro colégio, como é que eu ia, se eu não ia me perder, né? Nunca tinha visto uma sinaleira. Então foi toda uma vida, uma mudança incrível. Eu admiro muito meu pai e minha mãe pela atitude. Porque lá em Lavras a gente estava numa vida muito cômoda, né? Todo mundo, família, morava numa casa legal. Todo mundo que ia para Lavras ficava meio que hospedado lá em casa. Era sempre motivo de festa. Meu pai era envolvido com política.
E eles abriram mão dessa vida confortável, né? Eu me lembro que os móveis nem cabiam no apartamento, minha mãe teve que se desfazer, enfim. Porque imagina, 5 filhos num apartamento, não foi tão fácil essa mudança, né? Sim. Então, eu acho que esse desprendimento, eles me ensinaram muito através dessas atitudes, assim, de vamos abrir mão pelo estudo, pelo futuro de vocês, e isso eu carrego comigo até hoje com as minhas filhas. Que legal, que importante. E a tua infância ficou muito, já falou, e as primeiras impressões da cidade, foi muito diferente essa morada em Santa Maria? Teve liberdade, conseguiu curtir ainda brincadeiras de rua com amigos, fez bons amigos ainda aqui? Ou essa parte mais ficou no interior mesmo? Olha, não posso dizer que foi a mesma coisa, porque em Lavras, por exemplo, eu era campeã de bolita da minha rua. Morar no Taperinha não me proporcionou isso. Mas sim, tenho amizades que, inclusive, até hoje de noite eu vou encontrar com uma amiga que foi minha colega de colégio, desde os 9 anos, né? Então, tem algumas coisas bacanas que Santa Maria proporciona. Eu tenho amizades daquela época ainda, né? Claro, a gente não saía tanto pra rua, mas sim, achava um campinho pra jogar vôlei, né? Era uma outra infância, nós não tínhamos a questão da internet. Eu vejo hoje muito a gurizada presa ali, né? Nós éramos um colégio na rua, tinha educação física no colégio, aquela função de eu adorava vôlei, então é uma outra vivência um pouquinho diferente da gurizada de hoje, com certeza. Entendi. E quando tu chega na adolescência, aqui em Santa Maria, tu já começa a dar sinais, assim, que tu optaria pela área de saúde? Ou quando é que essa questão surge, assim, na tua vida? Já é na infância? Já dava algum sinal? Tu gostava de brincar, de cuidar das bonecas, sei lá? Tinha algum problema de ver sangue? Ou não? Foi mais ou menos, já tinha sinais que iria pro caminho da saúde? Eu acho que até aconteceram sinais. O mais claro deles foi um pouquinho mais tarde. Mas o que acontecia, assim, na nossa época, férias, minhas primas, algumas iam pra praia, mas nós tínhamos que ir, o famoso, vamos pra fora, né? E eu louca pra ir pra praia, mas aí o que tu fazia? E tu entrava em férias em dezembro, as aulas só voltavam em março. Então tu ficava 3 meses pra fora, com luz de lampião, vela, né? Aéreo, tu tinha que torcer para ter vento para vir uma luz, enfim. E nessa época tinha muito essas senhoras que moram lá e para ajudar a minha mãe, e elas tinham filhos, então eu acabava cuidando desses filhos. Eu acho que era meio já uma coisa assim de me envolver com o social. Que eu sempre digo que eu sou uma enfermeira atípica, né? Eu não sou aquela enfermeira fissurada em sangue, em hospital, em cirurgia. Tanto que quando eu optei, foi quando um dos meninos, que era filho de uma senhora dessas lá de fora, ele veio para Santa Maria um dia conosco e aqui ele adoeceu. E aí mexeu, ele teve um diagnóstico de anemia falciforme, que tinha que ficar muito tempo no hospital. E eu comecei a frequentar e comecei a me interessar por esse ambiente. Mas não necessariamente o hospital, né? Era o ambiente do cuidado. E aí, quando eu fiz enfermagem, na hora, assim, eu falei, eu quero saúde pública. Então, toda a minha trajetória foi voltada para saúde coletiva, saúde pública. E eu tive tanta sorte que quando eu me formo em 84, foi exatamente quando estava, assim, nascendo o Sistema Único de Saúde, que proporcionou essa atuação da enfermagem. Então, eu considero que, assim, a minha vida realmente é uma sequência de sortes, né? Não só de ter nascido em Lavras, de um pai e uma mãe maravilhosos, irmãos incríveis, mas essa coisa de... Profissionalmente, a vida me proporcionou o momento certo, assim, de eu estar saindo dessa faculdade, conseguindo fazer uma coisa que eu adorei já lá dentro do curso. Joia, no próximo bloco a gente volta exatamente nesse ponto de o que a enfermagem proporcionou aí, desde essa decisão até o mercado de trabalho, a atuação. A gente já volta com mais Marta aqui no DNA. Em seguidinho a gente volta. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade.
Vem aí, a Sexta Expo Restinga. Mostra comercial, industrial e de agronegócios, produtos coloniais, artesanato, praça de alimentação e shows imperdíveis. Restinga Seca te espera nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no Centro Municipal de Eventos. Realização ACI CDL. Apoio Prefeitura Municipal de Restinga Seca e Sebrae. Patrocínio Banrisul. Nossa conexão transforma. Cotricel, CST Internet e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Minuto da Copa. O alemão Miroslav Klose, com 16 gols em mundiais, é o maior artilheiro de Copas do Mundo. Em segundo vem Ronaldo Fenômeno com 15. O terceiro é o alemão Gerd Müller com 14 gols marcados. Em quarto aparece o francês Just Fontaine com 13. E o quinto é Pelé com 12 gols marcados. O CDL na Copa tem a parceria comercial de Fercon Soluções em Aço, telhas de aluzinco e indústria metalúrgica, Goods e Cook Casa Criativa, presentes, utilidades, decoração e sinalização. Concessionária Nicola, a sua Chevrolet em Santa Maria. Açaí Concept, a maior franquia de açaí do mundo está em Santa Maria. Combat Militar e Aventura, especializada em produtos e vestuário tático. Minuto da Copa. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 24 72. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Beltrame Supermercados apresenta Humberto Gessinger. Sexta, 4 de novembro, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria. Ingressos à venda na Bendita Semijoias, Risoto Gourmet, Dalcom Telecom, Lisa Balões no Santa Maria Shopping e nos supermercados Beltrame. Humberto Gessinger em Santa Maria. Sexta, 4 de novembro, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria. Mais um da Morfine Produções. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva, faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.br. Uma campanha Diário, Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo conversando aqui com a enfermeira Marta de Souza, que está contando um pouquinho da trajetória dela pra gente aqui no DNA. Marta, a gente falava a respeito então da tua escolha, né, pela enfermagem. Vamos recapitular qual que foi a tua motivação mesmo para escolher a enfermagem? Na verdade foi essa função de começar a observar o cuidado dessa profissão e me interessar, mas eu sempre disse assim, todo mundo acha que enfermeiro é obrigatório, né, tem que ter uma ligação muito forte com sangue, e eu atuei pouco tempo na área hospitalar. Como eu estava falando no bloco anterior, eu me formei em 84, que foi exatamente no boom da reforma sanitária, e que vem ali a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 86, e logo em seguida a Constituição Federal que estão lá todos os princípios e diretrizes do SUS. Então eu posso dizer que eu participei ativamente da luta pelo SUS, né? Então isso foi uma mudança muito grande para a enfermagem, e eu tive a felicidade de poder trabalhar muito na questão da reforma sanitária e da criação do SUS e na atuação do SUS. Então, eu posso dizer que eu trabalhei na vigilância epidemiológica, em sala de vacinação, programa de tuberculose, da epidemia da AIDS, da hanseníase, todas essas questões de saúde pública eu tive uma atuação muito forte.
E como é que foi o passo a passo, assim, teu primeiro? Tu sai da faculdade, com que idade, e daí tu já vai atuar aonde? Eu me formei com 21 anos aqui na FACEM, que hoje é a UFN. Na época era só o curso de enfermagem na FACEM, Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira. E eu me formei em uma semana, dia 7 de julho, dia 14 de julho eu casei, dia 21 de julho a minha vida estava completamente diferente, nunca tinha saído de casa, sempre com meus irmãos. E eu fui morar no Paraná, né? E o Paraná foi um dos berços da reforma sanitária. Eu fui morar numa cidade da região oeste, ali pro lado de Cascavel, Foz do Iguaçu, que se chama Assis Chateaubriand. E quando eu cheguei lá, não tinha enfermeira atuando em saúde pública, né? Era só no hospital. E eu falei, vou esperar só mais um pouquinho. Até tive oferta de um hospital. Eu falei, vou esperar mais um pouquinho e ver se eu consigo na saúde pública. E nisso o prefeito assinou um termo que era o movimento pré-SUS, que eram as ações integradas de saúde, e era obrigatório contratar uma enfermeira. Quem estava lá, eu, né? E aí, nesse momento, eu fui contratada como enfermeira. Depois, em seguida, eu prestei concurso para o Estado do Paraná. Então, eu era funcionária do Estado do Paraná, da Fundação Caetano Munhoz da Rocha. E fiquei lá por 11 anos, né? Até quando? De que ano a que ano? Eu fiquei até 95. Foi quando nasceu a minha filha, em 94, a mais nova, a Marília. E nós tivemos o diagnóstico de acondroplasia, que nada mais é do que um problema físico, né? Aquele que tem dificuldade de crescimento, é um tipo de nanismo, que inclusive nós tivemos agora dia 25 de outubro, o dia do não preconceito ao nanismo. Então, de novo, eu peço aqui para as pessoas não falarem a palavra não, que a não é um termo que foi lá da Idade Média, né? Então, por favor, já está super ultrapassado e ele é muito, muito carregado de preconceito. Então, a gente pede que as pessoas ou falem nanismo ou acondroplasia mesmo. E quando nós tivemos o diagnóstico da Marília, eu optei por voltar para Santa Maria, até não questão de tratamento, porque a acondroplasia não existe um tratamento medicamentoso, ou na verdade só existe uma cirurgia que é muito invasiva e nós optamos por não fazer. Para esperar ela ter a decisão própria. Ela também fez a sua opção. A Marília, nós trabalhamos muito na linha do empoderamento, para que ela tivesse condições de ser o que ela quisesse. Hoje ela é uma grande dentista, formada aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Já está há 6 anos morando em Porto Alegre, sozinha, trabalha em Alvorada. Então, assim, eu acho que a vida é muito isso, né? E hoje a representatividade é muito importante, muito, né? Importante. Que a gente tenha profissionais de todas as áreas e com todos os jeitos, né? De diferentes cores, raças, tamanhos, enfim. É isso que a gente pede, né? Políticas públicas para esse acolhimento de diversidade. Ela foi a primeira com a acondroplasia fazer odontologia na Universidade Federal de Santa Maria. Então, toda aquela dificuldade de adaptação, de uma cadeira para ela atender, né? De fazer uma cirurgia. Então, ela teve que enfrentar todas as primeiras dificuldades. Eu até não sei se depois dela acabou entrando, porque são casos muito raros. E quando é um caso muito raro, acaba meio que sendo deixado de lado, né? Então, ela enfrenta isso e nós procuramos enfrentar com ela na medida do possível. Foi quando eu voltei, então, em 95. E tu volta para Santa Maria em 95 para atuar aonde? Já que lá tu era funcionária pública do Paraná, Isso. Né? Naquela época, eu fiquei sabendo, porque eu ia pedir demissão, ia vir embora, eu estava decidida a vir de qualquer forma e recomeçar do zero aqui. E nesse momento eu fiquei sabendo que eu poderia vir para tratamento de saúde da Marília cedida. E aí o Estado do Paraná me fez a cedência. Eu atuei aqui em Santa Maria na Secretaria de Saúde Municipal, cedida do Estado do Paraná. Eu recebia do Paraná e trabalhava aqui. Aqui eu trabalhei também no setor de epidemiologia, de imunizações. E aí estava o auge do HIV/AIDS e eu fui a primeira enfermeira que trabalhou no COAS. Nós criamos o Centro de Orientação e Apoio Sorológico, que era quando a pessoa ia fazer o seu teste anônimo, gratuito e tal. E quando eu já estava, acho que uns 2 anos trabalhando com o programa da AIDS, eu recebi uma proposta de participar da escrita de um grande projeto para o Ministério da Saúde, que era o AIDS 2, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Esse projeto foi aprovado e aí eu fui contratada pelo projeto, então eu pedi a minha exoneração do Paraná e fiquei como consultora do Ministério da Saúde até 2006. E muitas mudanças, né? Desde o diagnóstico até o tratamento, só não temos a cura ainda, né? Da AIDS. Quase lá. Mas bastante mudança, né? De hoje em dia. A senhora está aposentada, mas certamente acompanha aí, né? Todos
a evolução dos tratamentos. Semana passada, inclusive, recebemos aqui a Márcia de Lima, que é a coordenadora, né, das políticas de HIV de Santa Maria, que faz um baita trabalho também, super focado em minorias, em chegar onde a informação não chega. E conversamos bastante a respeito de indetectável, intransmissível, sobre PrEP, sobre PEP. Nada disso existia naquela época. É uma evolução, como é que a senhora vê isso? Eu vejo de uma maneira muito positiva, né? Nós vivenciamos um período que tu falar que trabalhava com AIDS, já ninguém tomava chimarrão contigo, não dividia o copo, era assim um preconceito que era uma coisa absurda, né? E já naquele momento, olhando os dados aqui de Santa Maria, nós tínhamos um alto índice entre a população LGBT, e que naquela época era GLS, nem era LGBTIA+, como hoje, também isso mudou muito. Sim. E usuários de drogas, porque naquela época nós tínhamos muito uso da droga injetável aqui na cidade. Sim. Então isso nos fez ir muito para bares LGBT, fomos para as ruas conversar com as travestis, fizemos projetos com meninas que se prostituíam. Foram muitas novidades que transformaram não só a enfermeira, mas a pessoa, Marta. Eu acho que conviver com a população mais vulnerável foi o grande ganho da minha vida. Se tu me perguntar assim, o que mais interferiu para te ser quem tu é hoje, foi a enfermagem que me propiciou esses espaços, assim. Então eu tenho muito contato até hoje com algumas pessoas dessa época, né? Tanto quanto profissionais do sexo, como professores, a gente fez muita capacitação. Nossa, era militares, era motoristas, era, todo mundo entrava no bolo e a gente fazia muita capacitação na época. Eu acompanho o trabalho das meninas, de vez em quando sou convidada, né? Fico muito honrada de ir lá contar essa história jurássica, assim, de Santa Maria da AIDS. Nós escrevemos um livro sobre essa história da AIDS em Santa Maria também. Esse livro está disponível em algum lugar? Tem na SESM, eu acho ainda, né? Que era a história da AIDS na região central do Rio Grande do Sul. Porque esse projeto não era só em Santa Maria. O consórcio abrangia uma região com 32 municípios. Então, tudo isso que eu tô falando, nós fizemos em 32 municípios. Era toda hora. Eu não sei nem como que as minhas filhas se criaram meio que sozinhas, assim. Porque hoje a mãe tá aqui, tá lá, e muitas vezes eu não tinha com quem deixar, elas iam juntas. E Santa Maria volta, né, para ir pro top 10 de casos com HIV, mas como a gente falou, com outro cenário, né? Porque antes, se era uma... não sei se não se chamava pandemia, né? Mas enfim, tinha muitos casos de HIV na cidade, uma epidemia. Mas hoje, de repente, existe esse número de diagnósticos que faz Santa Maria figurar no top 10 das cidades que mais tem casos de HIV no país, mas ao mesmo tempo tem aquele lado de repente as pessoas estarem se testando mais, estarem monitorando mais, se medicando, não passando para outras pessoas. Então, de repente é um número que é grande, tá no top 10, mas, né, de repente está organizado. Tem muitas teorias a respeito disso, essa é uma delas, mas Santa Maria ainda é uma cidade universitária, né? Muita gente vem aqui, faz o que tem que fazer sem se proteger, vai embora, então é um leve e traz. E também não é tão simples com uma equipe pequena tu conseguir acessar todo mundo. Eu me lembro que na época nós fizemos grupo de voluntários, era de domingo a domingo, era assim, tinha muita paixão naquilo que nós fazíamos, e as gurias do município também estão buscando parcerias. Qual a dificuldade que elas enfrentam mais hoje? Antigamente tinha muito medo da AIDS, e o medo de certa forma te mobilizava. Como hoje nós temos antirretrovirais que são extremamente eficazes, e tem a PrEP, PEP, parece que o pessoal relaxou. Então, por exemplo, assim, eu não preciso fazer tanta prevenção porque hoje tem medicamento, né? A gente está quase ali na cura. Então, não dá para relaxar sem se testar e sem tomar PrEP ou sem se tratar, né? Porque o preconceito ainda não tem cura, né? O preconceito também não tem, aliás, é quase o mesmo, eu acho, dos anos 80 para cá, ele não muda muito. Não. Mas a questão essa questão do diagnóstico mesmo e o tratamento e tudo mais, que já é bem mais otimizado e que as pessoas devem ter acesso. De repente as pessoas têm medo de fazer teste, mas a gente falou isso com a Márcia, inclusive. Não tenham medo, vão de uma vez, testem. É que nem nesse Outubro Rosa, né, que a gente acabou de terminar aí as campanhas para as mulheres fazerem o diagnóstico logo, para caso descubram alguma coisa, se tratarem logo. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Isso é certo, né? O problema do HIV, só pra gente fechar essa parte, como ele tem uma forma de transmissão que envolve a questão da sexualidade, na maioria dos casos ainda é essa a maior forma de transmissão,
as pessoas colocam muito embaixo do tapete, né? E aí fica difícil, né? Tu vai falar numa escola, tem medo que se fale, então tem muitos tabus e isso atrapalha bastante, inclusive na questão do preconceito. Eu sempre digo, nós temos que falar abertamente sobre E dar informação, né? Da informação correta, exatamente. Mas é isso aí, estamos conversando com a enfermeira Marta Souza e a gente vai para mais um intervalo, em seguidinho a gente volta com mais histórias de vida. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Delta Solar e Energia Solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @Delta Solar, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo. Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que abarca Santa Maria e toda a região sul do país, informou que irá liberar mais de R$437 milhões para pagamentos de requisições de pequeno valor, as RPVs, com procedimentos especiais. O valor será destinado às RPVs autuadas no mês de setembro de 2022 e estará disponível para saque a partir do dia 4 de novembro de 2022. Ainda, o tribunal informou que as agências da Caixa e do Banco do Brasil estarão atendendo presencialmente e realizarão pagamento das RPVs tanto nas varas federais como estaduais, no âmbito das competências delegadas. Qualquer dúvida, contate o advogado da causa ou um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o doutor Átila Abela. O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria une ensino e preparação para o mundo do trabalho com excelência há 55 anos. O colégio se consolidou como uma instituição comprometida com a educação, centrada no eixo cidadania, profissionalização e tecnologia. No CETISME, os estudantes encontram oportunidades de uma formação que integra o ensino e o aprendizado cidadão, profissional e tecnológico de forma gratuita. O colégio possui mais de 40 laboratórios, biblioteca setorial, espaço de convivência discente, salas de estudo com apoio pedagógico e ginásio poliesportivo. Além de 6 prédios no campus da UFSM, tem um espaço junto ao Tecnoparque para o desenvolvimento de ações de extensão. Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Excelência na educação profissional e tecnológica. Para informações sobre matrículas, acesse ufsm.br/cetisme ou ligue 3220 9540. Voltamos com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo conversando com a enfermeira Marta de Souza, que está contando aqui várias experiências de vida e da trajetória dela aqui em Santa Maria. A gente está acompanhando, né, hoje, dia 1º de novembro, a gente está acompanhando para ver se o pronunciamento, né, do presidente Jair Bolsonaro vai ocorrer. Então, a qualquer momento, se ele começar a falar, o pessoal está na expectativa aí, porque ele ainda não se manifestou desde a derrota nas urnas, né, para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente está na expectativa aqui também, eu e a Marta estamos cuidando aqui, né, para caso ele comece a falar, a gente vai falar, a gente vai cortar para ouvir um pouquinho ele. Mas enquanto isso não ocorre, esse dia histórico que a Marta está aqui, a gente vai chamar um depoimento
a gente tem um quadro aqui que se chama Diagnóstico, que são, mas não é os diagnósticos que tu está acostumada, tá, Marta? São especialistas em Marta que vão falar a respeito de quem é essa pessoa, de quem é a Marta. Vamos ouvir ali o primeiro. Quem é a Marta Souza para mim? Marta Souza é uma mulher capaz de se comprometer com a realidade do outro, uma mulher capaz de se reconhecer como protagonista da sua própria história, da história das pessoas que estão com ela no cotidiano, uma mulher que consegue ir além da sua própria realidade e se inserir na realidade de pessoas com maiores necessidades, pessoas que ela sabe do compromisso e da responsabilidade que ela tem para com a vida dela e com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando eu tenho que pensar... A gente corta aqui o depoimento para ouvir o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e já volto aqui com o DNA. Sobre a eleição do segundo turno, sobre a derrota desde domingo às 8 horas da noite, quando foi conhecido o resultado. Nós vamos até o Palácio da Alvorada, onde vai fazer o pronunciamento para jornalistas, e você acompanha aqui na TV Diário e também nas nossas redes sociais. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Voltamos então com o DNA, programa que revela a identidade da nossa gente, e ouvimos aí o pronunciamento então do presidente Jair Bolsonaro, primeira vez que ele fala desde a eleição, onde ele foi preterido, né, em relação ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e foi rápido e rasteiro, né, Marta? Inclusive, mas a gente vai continuar aqui com o DNA. Essa entrevista, esse pronunciamento estava marcado para as 3 da tarde, atrasou aí 1h43 minutos, quase 1h40 minutos, mas a gente segue aqui. Agora sim, vamos voltar para a vida da Marta, vamos respirar, vamos refletir. E momento inesquecível esse, né? Hein? Reconhecer a democracia é muito importante. Bem no teu DNA, né? Tipo, ele fez o pronunciamento, fica registrado aqui.
na nossa memória e no nosso arquivo também, que vai ficar aí no YouTube para quem quiser assistir. Agora vamos voltar às homenagens, Cabala. Vamos ouvir de novo aquele primeiro depoimento, para que a gente preste atenção agora e ouça esse depoimento que vai ser tão breve quanto foi o do Bolsonaro. Vamos ouvir. Quem é a Marta Souza para mim? Marta Souza é uma mulher capaz de se comprometer com a realidade do outro, uma mulher capaz de se reconhecer como protagonista da sua própria história, da história das pessoas que estão com ela no cotidiano, uma mulher que consegue ir além da sua própria realidade e se inserir na realidade de pessoas com maiores necessidades, pessoas que ela sabe do compromisso e da responsabilidade que ela tem para com a vida dela e com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando eu tenho que pensar na Marta, eu penso como num exemplo de mulher, no exemplo de um outro ser humano que foi desenvolvendo dentro de si mesmo habilidades próprias de configuração com a realidade do outro, com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com aqueles que sofrem. Mesmo podendo e tendo condições de se dedicar para si e para os seus, ela sai desse universo que é só dela e encontra com essas pessoas e onde essas pessoas estão, ela vai fazendo com que essas pessoas possam construir humanidades e dignidade. Então, eu sou muito grata por poder conhecer a Marta e por poder admirar nela esses laços e essa gentificação que ela foi se tornando. Marta, muito obrigada por ser quem você é, muito obrigada por ser essa pessoa incrível que a gente tem a possibilidade de encontrar na vida. Uau! De quem é essa voz, Marta? Ai, meu Deus, sempre muito generosa, uma grande colega, irmã Liliane Pereira, presidente da Cefas, era diretora da Casa de Saúde, e minha colega na UFN no curso de enfermagem. Ai, me emocionei aqui. Que joia. Uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito a força dessa mulher. Tu viu que é recíproco, então, essa admiração. Vamos ouvir mais um depoimento, Cabala. Vamos colocar, então, vamos ver se a Marta vai reconhecer mais essa voz. Olá, boa tarde a todas e todos. Gostaria de fazer uma homenagem a essa pessoa que hoje está aí, dando uma entrevista nesse programa da CDN, esse programa maravilhoso, que é a Marta Souza, uma pessoa muito especial, não só na minha vida, mas na vida de todas as trans, por ela ser essa grande amiga e parceira que está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, lutando e comemorando a cada conquista, a cada vitória de cada uma de nós. O sonho dela é ver todas na faculdade, todas bem empregadas, todas inseridas no mercado do trabalho, sendo respeitadas com dignidade, com amor e principalmente com respeito. Então, hoje, Marta, eu quero te dizer que todas nós te amamos e que te desejamos muita saúde, muita paz, muita alegria ao lado das pessoas, ao lado da tua família e das pessoas que te querem bem e que te amam, tá bom? Um grande abraço e um grande beijo nas cores do arco-íris nesse teu coração. Um beijo. Brava! Quem foi essa voz? Ai, meu Deus. Uma grande amiga, uma irmã, Silene, meu Deus do céu, que a gente enfrentou tantas lutas juntas, tantas vitórias, né? A dor de perder algumas grandes amigas, como a mãe Loira, a Verônica, enfim, tantas outras que se foram. E sempre estivemos de mão dadas, né? Lutando por políticas públicas para as trans. É um sonho. Eu sempre, Silene, meu Deus, tu tem que ir para a faculdade. Vamos sair da rua. A Silene conseguiu sair da rua. Ela vai. Hoje é uma pessoa que está trabalhando ali na Câmara de Vereadores. Foi a primeira travesti de Santa Maria a trabalhar com o nome social, sendo respeitada na estação rodoviária de Santa Maria. Então ela é um exemplo para nós e uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito também. Falando nessas parcerias que tu tem de vida aí, de trabalho, vamos ouvir mais um depoimento. Vocês vão me matar do coração hoje.
que dizer da sempre professora Marta? Dizer que é um ser humano incrível, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, né? E dizer que eu tenho a maior honra, maior carinho por ter ela como minha amiga. Dessa pessoa tão especial, né? Que faz parte da minha história, da minha vida, e dizer para ela que eu amo ela e tenho maior gratidão por ela. Beijo, Marta. Ai, Jesus! Marquituxa, desde a primeira parada livre de Santa Maria. Eu chamo ela de Marquituxa porque era da época da Xuxa ainda, né? Ela falou aqui no DNA. Nossa, muito querida, muito parceira, sempre também na luta, sempre aí. Hoje ela toca a organização da parada. Então é outra grande pessoa que eu me orgulho muito de estar, né, de ter tido a sorte dela estar no meu caminho. Que joia. A gente vai para mais um intervalinho, o último de hoje. Em seguida a gente volta com o último bloco com a enfermeira Marta de Souza. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Prefeitura de Santa Maria, a Associação Tradicionalista Estância do Minuano e Centro de Pesquisas Folclóricas Pedro Sul convidam para a 29ª Tertúlia Musical Nativista, de 4 a 6 de novembro, na Praça Saldanha Marinho. A cultura tradicionalista bate mais forte no coração do Rio Grande. Participe! Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br/tertúlia. Você pode transformar o Natal de alguém. Prefeitura de Santa Maria apresenta Amigo Secreto de Natal. São mais de 2.000 cartas enviadas por assistidos de entidades beneficentes de Santa Maria. Adote uma ou mais cartas nas sedes dos patrocinadores do projeto e entregue o presente, juntamente com a cartinha, até o dia 5 de dezembro. Realização: Grupo Diário. Patrocínio: Livraria da Mente, Unimed, Instituto de Saúde Calbec, Elegância Center Shop, Lojas Eni Calçados e Fundação Eni. Apoio: Colégio Fátima. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Busca mais praticidade e conforto na hora de realizar seus exames laboratoriais? Conheça as coletas especializadas do LabMed. Coleta veicular em Camobi. Realize seus exames sem sair do carro. Coleta móvel. O LabMed vai até você na sua casa, trabalho ou onde você estiver. E não esqueça, sempre que precisar, o plantão 24 horas no 2º andar da Central de Clínicas descomplica sua rotina. Saiba mais pelo WhatsApp 3301-1012. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Voltamos
voltamos com o último bloco do nosso DNA, programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e hoje conversando com a enfermeira Marta de Souza, que está aqui relembrando alguns episódios da vida dela, trajetória. E a gente está ouvindo agora algumas pessoas importantes também que passaram pela vida dela, ou que seguem aí, né? E eu ainda tenho mais alguns depoimentos, Marta. Mas eu quero antes de chamar, que tu já falou para nós aqui que a Marta de hoje é quem é porque viveu toda a experiência, né, profissional da enfermagem, de trabalhar com o público, de ver as dificuldades, né, de muitas minorias. Mas eu quero saber também, para tu chegar a se descobrir como profissional e ter essa maturidade, antes disso tu teve certamente o teu apoio familiar, né? Quero saber o que significa família. Quando eu falo assim família, o que te vem em mente? Vem sempre a primeira imagem da minha mãe e junto o meu pai. Mas eu vou te dizer que eu saí de uma família, claro, natural que tu saia do interior com essa família mais fechada, com valores mais fechados, que vem respeitando gerações, o que eu também não acho, né, tão ruim assim. Mas eu sempre brinco que a enfermagem me tirou do castelinho, né? Tu olhar a vida do outro, do lado do outro, olho no olho, tu te colocar no lugar do outro, foi a enfermagem que me ensinou. Então eu sou muito grata à enfermagem por isso. Porque talvez eu não fosse essa Marta se eu não tivesse conhecido a história da Silene, da Marquita, de tantas meninas que foram pra rua se prostituir por falta, muitas vezes, de oportunidade, que não tiveram o mesmo privilégio que eu tive de frequentar boas escolas, de ter uma casa para voltar. Então, isso me transformou muito. Hoje, certamente, eu sou outra pessoa. E isso eu agradeço mais ainda quando eu pude também mostrar essa outra realidade para minhas filhas. Então, a formação da Gabriela e da Marília também foi outra no momento que elas colocaram... Quantas vezes eu tive que levar as gurias para o meu trabalho e elas ouviram essa história. Então, as duas conhecem muito bem a Silene. Meu aniversário era comemorado na casa da Mãe Loira. As minhas filhas iam lá. Meu marido chegou aí junto também. Então, assim, enxergar o outro lado de uma maneira mais humanitária, percebendo por que determinados rumos acontecem na vida das pessoas, é fundamental. E isso certamente foi trabalhar na área de saúde pública que me proporcionou. Que joia. Falando em família, vamos ouvir os nossos últimos depoimentos do dia. Vamos ouvir em sequência para dar tempo, Cabala. Vamos lá. Boa tarde aos participantes do programa DNA da Rádio CDN, que hoje conversa com a Marta Souza. Para mim é sempre um prazer falar sobre a Marta, uma pessoa que eu tenho um imenso carinho e admiração. Eu costumo dizer que ela abriga de forma harmoniosa uma convivência entre inteligência e coração. Uma pessoa que não sossega muito com injustiça, é obstinada, sempre buscando resultados bem práticos para tudo que ela faz. E também não poderia deixar de ser uma pessoa muito inspiradora. É um exemplo de querer e fazer constantemente, de aprender e ensinar. Então eu só tenho a agradecer até pelo fato dela ser minha irmã, uma irmã muito querida. Um beijo, Marta. O que falar da mãe? Vulgo Dona Marta. Oi, mãe! Então, a mãe é mãe. A mãe é nossa segurança. A mãe é o que nos acolhe, que nos xinga normalmente, aquela coisinha de leve. Mas a mãe é mãe, não tem explicação melhor. Ela sabe que eu não sou muito boa com as palavras, mas o carinho é grande. Beijo, beijo, mãe! Resumir em apenas 1 minuto o que a minha mãe, que é uma pessoa solar nas nossas vidas, significa para mim, é uma missão muito difícil, mas eu me aproveito aqui das palavras do presidente Lula, que durante uma entrevista é perguntado sobre a mãe dele e ele prontamente responde: a minha mãe sou eu, né? Eu sou a minha mãe. Então, e depois ele segue dizendo que tudo que ele faz na vida, tudo que ele persegue são para reproduzir os valores e se aproximar do que a mãe dele foi. E ele acaba dizendo, né, em resumo,
que o que ele faz é exercer e trazer vida à mãe dele, né? Ele é a mãe dele viva. E eu me identifico muito com isso. Eu sinto que eu sou tudo o que eu posso para reproduzir e trazer a minha mãe em todos os lugares por onde eu vou. Foram essas 3 vozes, Marta. Mas aí tu quer acabar comigo, né? Eu vim até arrumadinha com maquiagem, agora já acabou tudo aqui. São 3 pessoas que eu não viveria sem elas. A minha irmã, que é o meu exemplo maior, muito dessa questão de lutar contra as injustiças, eu aprendi com ela desde sempre. Gabriela e Marília, meu Deus do céu, minhas filhas, meu tudo, eu não vivo sem essas 3 pessoas. Então, eu queria te agradecer, Cassiano, porque eu não sabia que era uma coisa emocionante assim. Eu imagino, né? Vocês vinham perguntar se a gente tem problema cardíaco antes de entrar. Que era só uma entrevista. Não, eu achei que era uma entrevista, ok, e tal. Não, é arquivo confidencial. Agora a gente vai terminar com um bate-bola, jogo rápido. Eu vou perguntar alguma coisa e tu me responde com uma palavra, primeira que vier na tua cabeça. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória hoje, até agora? Lutar contra a injustiça. Uma saudade. Minha mãe. Uma ambição. Ter saúde. O que te traz paz? Quando tu tá, assim, tipo, meio atacada, tu te recorre a quê? O que te traz harmonia? O que me traz harmonia é pensar que as minhas filhas estão bem encaminhadas. E o que te tira paz, que tu não pode ver? Que te incomoda? Que me tira paz é preconceito, injustiça, arrogância, é todas essas coisas que vêm sempre juntas nesse pacote. E Marta, por Marta, quem é essa pessoa em uma palavra? Hoje eu tô uma pessoa tranquila, né? Eu consegui olhar para trás, eu olho para trás da minha profissão e acho que foi legal. Tudo que teve meu alcance eu fiz, né? Satisfeita, então? Tô satisfeita. Queria aproveitar aqui também para agradecer, eu não falei nele, mas tem sido um grande companheiro, o Alexandre, que é o pai das minhas filhas, que aguenta, né? Quando eu fico nervosa e calma. Foi lá em Campo Grande votar, né? Porque a gente falou, olha, é um momento que não é a A ou B, é a democracia do país que está em jogo. Então, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada por ter sido esse grande companheiro nesses últimos tempos. Assim, tem sido uma pessoa que realmente não soltou a nossa mão. E, assim, agradecer as filhas que eu tenho, as minhas irmãs, meus irmãos, a família que eu tenho. Muito, muito obrigada. E muito obrigada, Cassiano, por esse momento rico. A gente agradece, merece muito. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, por contar um pouquinho dessa trajetória tão bonita e tão marcante de Santa Maria. Obrigado. Eu que agradeço. E a gente volta com mais DNA amanhã. Até amanhã.